Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Congrego em Santana de Parnaíba, na Assembleia de Deus, Ministério Belém. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também. DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail, Henrique LHAS, que são as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito dessa lição, temos aí bastante coisa, né? Vai dar umas 30, 40, até 50 páginas de estudos que você durante a semana vai estudar. Não tem como não dar uma excelente aula. Então todo esse material, tanto os slides quanto os estudos escritos, você recebe, além desse vídeo, tudo gratuitamente. Não precisa pagar nada mesmo. Então você entra em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também, e eu envio para você toda semana gratuitamente. Coloque o seu nome e coloque a cidade onde você mora. Então tudo você recebe gratuitamente. O vídeo, slide, material escrito. Só te peço um favor. Então, dê aí um gostei, um like aí, né? Um positivo aí. E se inscreva aí no nosso canal, tem aí inscrever-se. Se inscreva aí. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Quanto mais gente se inscreve, mais o YouTube se encarrega de divulgar esse material para outras pessoas. Então nos faz esse favor, amém? Vamos então aos estudos da revista da Escola Bíblica Dominical, CPAD Adultos, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós estamos vendo então essas heresias que já estavam presentes aí no início da igreja. Elas hoje se manifestam também, só que não têm o mesmo nome que tinham na época do início da igreja. Elas estão presentes hoje em grupos, né, bem conhecidos, entre aspas aí, né, igrejas bem conhecidas hoje. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente ali em Jundiaí, São Paulo. Nós já estudamos na lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na lição 2, somos cristãos. Na lição 3, a encarnação do verbo. Na lição 4, Deus é triuno. Na lição 5, Jesus é Deus. Na lição 6, o Filho é igual com o Pai. Na lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Na lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Na lição 9, quem é o Espírito Santo? Na lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. E hoje vamos estudar na lição 11, a salvação não é obra humana. Então vamos ver aí que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E essa graça de Deus não vem de nós, né? Vem de quem? Vem de Deus, né? Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém pode se gloriar. Eu fui salvo porque fiz isso, porque cumpri isso, porque guardei isso. Não, somos salvos pela obra realizada por Jesus Cristo, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morrendo em nosso lugar e ressuscitando. Tudo isso aí é o quê? Graça de Deus. Nós somos salvos por esta graça. Agora, precisamos crer, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz que nós estamos em Cristo a partir do momento que nós ouvimos a palavra da verdade, a Bíblia, né? E o que está contido, então, na palavra da verdade, na Bíblia, que vai nos levar a sermos salvos. Aí diz o Evangelho da vossa salvação, o Evangelho que fala a respeito da salvação executada por Jesus Cristo por nós. Aí diz então que, a partir do momento que nós ouvimos e cremos nessa pregação do Evangelho,
Então, somos salvos, recebemos o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo entra com uma operação de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a pessoa aí chora, né? Pede perdão a Deus. Nesta hora o Espírito Santo está trabalhando, está convencendo essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ela sente o quê? O desejo intenso de se arrepender, de pedir perdão. Então, neste momento, existe o trabalho do Espírito Santo, o trabalho da regeneração, né? Da adoção, de colocar esse novo membro aí no corpo de Cristo. Aí existe um novo nascimento, né? Uma transformação, é uma nova criatura que está sendo agora gerada, né? Através da pregação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Agora é um filho, uma filha de Deus. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a salvação sob a graça de Deus. Subtópico 1, a descrição do estado espiritual humano, versículos de 1 a 3. Subtópico 2, mortos em ofensas e pecados, versículos de 1 a 5. Versículos 1 e 5. Subtópico 3, a exegese dos versículos 8 a 10. Tópico 2, soteriologias inadequadas na antiguidade. Subtópico 1, os reencarnacionistas. Subtópico 2, os galacionistas. Subtópico 3, os gnósticos. Tópico 3, as soteriologias inadequadas de hoje. Subtópico 1, o islamismo. Subtópico 2, as testemunhas de Jeová. Subtópico 3, o mormonismo. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa maravilhosa lição. O texto áureo da lição está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então não é por nenhuma obra de justiça que tenhamos feito, nenhuma obra boa, mesmo porque a própria palavra diz que tudo aquilo que fazemos, digno assim de mérito, né, de elogio, veja bem, isso enquanto éramos descrentes, enquanto estávamos no pecado. Então todas essas obras que muitas vezes foram feitas procurando através disso sermos salvos, né? Porque toda religião falsa, ela tenta justificar as pessoas através das obras. Então, as pessoas procuram fazer alguma coisa para merecer a salvação. A Bíblia chama isso de obra morta. Isso, na verdade, é uma ofensa contra Deus, querer comprar a salvação. Então não foi por nenhuma destas obras, porque a própria palavra de Jesus chama essas obras de trapos de imundícia. Porque qualquer obra que o homem fizer com o intuito de adquirir a salvação através dessas obras, essas obras então desconsideradas para a salvação e consideradas abusivas e são repelidas por Deus. Então somos salvos por causa da misericórdia, por causa do amor de Deus para conosco. Veja que a Bíblia nos diz que pela loucura da pregação é que nós somos salvos. Veja que nós somos salvos pela graça de Deus, que é Jesus Cristo e sua obra salvífica, realizada na cruz do Calvário, que nós somos salvos. Agora, mediante a fé, precisamos ouvir a pregação sobre isso. A Bíblia diz o quê? Que ao ouvirmos a pregação sobre a salvação, gera em nós o quê? A fé. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, ou seja, por Jesus Cristo e aquilo que ele realizou para nós sermos salvos. Então somos salvos por isso. Agora, mediante a fé. Então precisa da fé. Ao ouvirmos falar sobre isso, aí vamos ter fé. Essa fé é gerada pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus sendo pregada, o evangelho falando a respeito da salvação. Então nós vamos ter fé nisso. Vamos abrir o coração para Deus. Aí então o Espírito Santo entrará com um convencimento. Neste momento nós somos salvos. Então existe aí o quê? Uma lavagem da palavra. A palavra de Deus vem até nós,
nos corrigindo, né? E quando existe então a operação do Espírito Santo de convencimento, nós imediatamente sentiremos o quê? O desejo de arrependermos dos nossos pecados, do pecado original. Tudo isso é desfeito, é lavado por esta palavra. Existe aí uma renovação, um nascer de novo através do Espírito Santo. Então eu preciso aí a comunhão de duas coisas: ouvir a pregação do Evangelho e ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então existem essas duas coisas presentes na salvação: palavra e Espírito Santo. E esta palavra é sempre a respeito do Evangelho, falando da salvação. Verdade prática: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Então a salvação, ela acontece por causa do amor de Deus, da misericórdia de Deus, porque Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por nós, levando sobre Ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Todos nós estávamos vendidos ao pecado, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, afastados completamente de Deus, desligados de Deus devido ao pecado. Estávamos na condenação eterna. Então Deus enviou o seu Filho para viver aqui na terra como homem e como homem levar sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morrer em nosso lugar na cruz e ressuscitar. Isso é a obra salvífica realizada por Jesus Cristo. Então é a partir daí que nós somos salvos. Nós não fizemos nada para sermos salvos. Nós não temos nenhum merecimento. Não fizemos nenhum tipo de obra para sermos salvos. Só precisamos crer. Crer nisso, ter fé, não é obra. A fé não é obra. Você só está acreditando naquilo que outrem fez. Ou seja, você só vai crer naquilo que Jesus já fez. Então você não tem mérito nenhum. Você só acreditou naquilo que Jesus fez. Então tome cuidado aí, porque, por exemplo, os calvinistas vão dizer aí que essa fé vem de Deus para ser salvo. Isso é mentira, isso é engano. Olha aí a frase: qualquer professor, né, que entende realmente de concordância verbal, que entende realmente dos originais, né? Por exemplo, aí no caso grego, aí vai entender que o sujeito dessa frase aí, quando falamos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz aí, ó, pela graça sois salvos. A graça aí é Jesus Cristo, a obra que ele realizou. E aí está o sujeito da frase. Aí fala, mediante a fé. Como nós adentramos a essa graça? Quando é que aproveitamos essa graça? Quando é que essa graça faz efeito em nossa vida? Quando nós ouvimos a pregação sobre isso e cremos. Então é mediante a fé. Um instrumento que nos conduz à salvação, a fé. Então precisamos ouvir e crer. Agora, quando fala isso não vem de vós, está falando esse isso aí a respeito de quê? Do sujeito da frase, graça, Jesus Cristo realizando a sua obra salvífica. Este é o sujeito da frase. Então isso aí é que não vem de nós. A fé sim, a fé para ser salvo depende de nós sim. Se nós não cremos, não somos salvos. Olha lá, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, olha aí, quem crê que é salvo. E quem não crê é condenado. Bem simples de entender isso. Porque se nós dissermos que essa fé aí foi Deus que deu para nós sermos salvos, o que está acontecendo? Quando alguém não é salvo, quem é o culpado? Deus. Porque Deus não deu a fé para ele ser salvo. Essa aí é a crença exatamente calvinista, que veio lá de Agostinho, né, católico, apostólico romano. Então é uma ideia totalmente contrária à palavra de Deus. Olha, a principal seita hoje que existe é o calvinismo.
ela ensina totalmente ao contrário da verdade que está na palavra de Deus. O calvinismo ensina que não existe livre-arbítrio, que o homem não pode tomar a decisão de ser salvo ou não. Mas veja só, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como pintinhos debaixo da asa da galinha, e vocês não quiseram. Esse ensino de graça irresistível, isso é uma mentira. As pessoas podem aceitar ou não ao ouvirem a pregação do Evangelho. Podem crer ou não. Eles tomam a decisão. Jesus disse: olha, eles não vêm a mim porque amaram mais as trevas do que a luz. Tomaram a decisão. Fizeram uma escolha. Então, tudo que era preciso fazer para nós sermos salvos, Jesus fez. Só precisamos crer nisso e receber. Quem não crê, não é salvo. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha aí, o dom é um presente. Nós pecamos, temos um salário, merecemos a condenação eterna. Agora Deus nos dá o quê? A oportunidade de salvação. É um dom de Deus a salvação. Então a graça de Deus é Jesus Cristo e sua obra salvífica realizada na cruz do Calvário, que é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus enviou Jesus para morrer por nós, para nós sermos salvos. Então, por esta obra que Jesus fez, é que nós somos salvos. E isso aí não vem de nós, foi Deus que realizou. Então, tudo que era preciso fazer para sermos salvos, foi Deus que fez. Nós precisamos apenas o quê? Ouvir isto, crer, e então somos salvos. Então, nós vemos aí o nosso passado, né? Vivíamos debaixo das orientações de Satanás. Vivíamos vendidos ao pecado, éramos filhos da ira, estávamos totalmente afastados de Deus, já tínhamos um destino, né? Um predestino, já havia uma predeterminação de que nós iríamos para o inferno, depois para o lago de fogo e enxofre, nunca mais sairíamos de lá. Então estávamos predestinados à condenação. Mas a partir do momento que nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos, olha aí, agora temos uma outra predestinação. Estamos predestinados agora a irmos morar com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Temos uma vida eterna com Deus, na nova terra, novos céus. Olha, o nosso destino foi mudado. É como um navio, né? Então, vamos chamar aí o navio de igreja. O navio anda sobre as águas aí vamos dizer que sejam então os povos que moram na terra. Então esse navio tem um destino, ele está predestinado
a chegar no céu, na eternidade com Deus. Então ele vai passando por aí, né? E esse navio tem um capitão, Jesus Cristo. Ele está no comando, né? É a cabeça do corpo, né? Que é a igreja. Então Jesus aí é o capitão do navio, ele que conduz, ele que dirige esse navio. O navio está indo então para o céu, para a vida eterna com Deus. Os tripulantes desse navio, então, são todos aqueles, a partir da primeira rede que Jesus lançou, né? Colheu ali os apóstolos e mais alguns irmãos, cerca de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado, né? Então a rede foi lançada e ali então começa a igreja. E agora aqueles que foram pescados por Jesus passam a pescar. Então os apóstolos, né, os discípulos, todos aqueles que foram aceitando, passaram a serem pescadores. Vão pescando, vão colocando gente dentro da igreja, do navio. Veja só, todos aqueles que são colocados dentro do navio, da igreja, são pescadores. Vão pescar mais pessoas para dentro do navio. Então o navio vai se enchendo. E lá as águas são as pessoas que não conhecem a Deus. Agora, quem está dentro do navio pode descer se quiser. A hora que quiser descer, pode descer. Não é obrigado a ficar. Muitos, durante a viagem, acabam saindo do navio. Fizeram a escolha. Não querem permanecer no navio. Não querem se submeter ao capitão do navio, que é Jesus Cristo. Então, vão saindo. Alguns são expulsos também, que acham que podem ficar dentro do navio e continuar no mesmo pecado que antes. Então, são expulsos do navio. Então, o navio segue a viagem. Tem um destino, está predestinado. Então, a vida eterna com Deus. O navio chega lá, a igreja verdadeira, com os crentes verdadeiros. Vai chegar com certeza. Agora, durante a viagem, então, lembremos que muitos não vão ser pescados, porque a rede foi lançada, mas eles não quiseram entrar na rede. Essa rede não obriga ninguém a entrar nela. As pessoas é que pulam para dentro da rede, que a rede é o Evangelho. As pessoas é que têm que ouvir e desejar, acreditar. Aí são salvos, são pescados. Quem não quiser ser pescado, não é pescado. E quem já foi pescado e quer voltar atrás, também é permitido. Vamos à introdução da lição, que diz: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. Veja bem, é muito importante entender isso. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha bem, qual é o nome da árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem, ao comer, ele sabe o que é bem e o que é mal. É o que está registrado na palavra de Deus. Deus diz: agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Todo ser humano sabe o que é bem e o que é mal. Quando ele faz o que é mal, tem um tribunal dentro dele, de acusação, é a consciência. Ele sabe que aquilo é mal, que é errado. Quando alguém rouba, quando alguém mata, quando alguém mente, ele sabe que está errado. E quando ele faz o bem, quando ele ajuda alguém, quando ele dá um bom conselho para alguém, quando ele alimenta alguém que está passando fome, dá roupa para quem está sentindo frio, quando ele trata bem as pessoas, ele sabe que isso é bem? Sabe. Claramente ele sabe o que é bem e o que é mal. Ele sabe distinguir. Agora ele faz as suas escolhas. Muitas vezes ele escolhe o quê? Fazer o mal. Então quando ele ouve o Evangelho, ele sabe que é bem ouvir e crer e ser salvo? Sabe. Jesus disse: eles não vêm a mim por quê? Porque amam mais as trevas do que a luz. Fizeram a opção. Escolheram. Então a pessoa, ao ouvir o Evangelho, ele sabe exatamente que o Evangelho é coisa boa e sabe que se ele não entrar para o Evangelho,
ele está deixando de entrar por uma coisa boa. Mas ele fez a opção, prefere viver a vida que está vivendo. Então Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Então ninguém compra a salvação. Agora, todos podem escolher entre serem salvos ou não. Isso é importante entender. Outra coisa importante, todo ser humano tem desejo por Deus, pela salvação. Então, ele tem o desejo. Agora ele vai escolher, quer ou não. Ele quer entrar para essa salvação ou não. E ele faz as contas na hora que tem a oportunidade. Ele deseja. Mas, na hora que é feita a pregação, ele vai escolher se entra ou não. Quem que ele ama mais? Ele ama mais estar em pecado ou ama mais estar com Deus? Nessa hora ele faz as contas. Se bebe, se fuma, se joga, se está vivendo em prostituição, em adultério. Ele faz as contas. Ah, se eu entrar, vou ter que deixar isso. Por isso que muita gente fala, ah, mas eu vou ter que mudar o jeito de vestir. Ah, mas eu vou ter que parar de beber, de fumar. A pessoa fala logo, ah, eu vou ter que fazer isso. Então ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então o Espírito Santo, ele sonda os corações e envia a mensagem. Agora ele não vai obrigar ninguém. A salvação não é porque o Espírito Santo foi até esse aqui e o convidou, mas esse aqui ele não convidou. Não existe isso. A salvação é oferecida a todos e todos vão ter a oportunidade de escolher se querem ou não. Todos desejam a salvação? Todos. Até a pessoa mais errada que existe, ela deseja a salvação. Tanto é que quando adoece, está lá no hospital à beira da morte, mas fica falando de Deus 24 horas por dia, o tempo todo. Só que quando fica são, aí tem a escolha de novo, e aí prefere viver no pecado. É mais uma escolha por Deus, com medo do juízo, do sofrimento eterno, do que vontade de ser salvo, na verdade. Essas pessoas passam por isso quando estão muito doentes. É o medo de morrer e ir para o inferno. Vamos ver o tópico 1. A salvação sob a graça de Deus. Subtópico 1. A descrição do estado espiritual humano. Versículos de 1 a 3. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, versículo 1. Andar segundo o curso deste mundo, versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, versículo 2b. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, versículo 2c. Andávamos nos desejos da nossa carne, versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira, versículo 3b. É uma triste fotografia da raça humana. Então esta era a situação nossa, de todos os crentes, antes de ouvirmos o Evangelho e crermos, antes de sermos salvos. Veja bem, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Todos nós, antes de nos convertermos, estávamos nesta situação. Todos condenados. O salário do pecado é a morte. E essa morte envolve 3 mortes. Né? Olha bem, existe aí a morte do corpo, então o envelhecimento, né? Todos estão na mesma condenação de morrerem, o corpo vai envelhecer e vai morrer. Deus colocou um limite aí de 120 anos, então o corpo está condenado à morte, devido ao pecado, devido ao nascer da descendência de Adão. Aí a alma, a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. O poder da decisão está na alma. Ela decidiu viver o pecado. Está condenada, então, ao inferno e depois, lago de fogo e enxofre, com este corpo aí, que também vai para o lago de fogo e enxofre depois, que vai ser transformado, vai ser levado a esse juízo final e lançado no lago de fogo e enxofre.
E o espírito, mesma coisa. O ser humano é integral, é tricotomia, espírito, alma e corpo. Então, se vivia no pecado, olha bem, o espírito fez o quê? Uma escolha entre servir a Deus ou servir a Satanás. É espírito. Satanás é espírito. Para onde ele vai? Lago de fogo e enxofre. Aqueles anjos que se rebelaram junto com Satanás, são os demônios, vão para onde? Lago de fogo e enxofre. Eles são o quê? Espíritos. Olha lá. O falso profeta e o anticristo. Pessoas que vão viver na terra durante a grande tribulação. O maior representante de Satanás será o quê? O anticristo. É uma pessoa. O falso profeta, uma pessoa. São lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Olha aí. Espírito, alma e corpo. Está aí o espírito. As pessoas confundem, pensam assim, Salomão disse que o espírito volta para Deus que o deu. O espírito do salvo, não do ímpio. O ser humano é integral. Espírito, alma e corpo. Ou vai espírito e alma e corpo no arrebatamento, para o céu, viver eternamente com Deus. Ou vai para o inferno e depois lago de fogo e enxofre. Depois do juízo final. É o ser humano integral. Então, antes de sermos salvos, antes de ouvirmos o Evangelho e crermos, olha aí, vivíamos nos nossos pecados, éramos filhos da ira, estávamos mortos em ofensas e pecados, vivíamos aí debaixo da orientação de Satanás, éramos inimigos de Deus, obedecíamos aos desejos da carne, desejos pecaminosos, concupiscências. Então é uma situação muito triste das pessoas que estão lá no mundo, pessoas que não são salvas. É muito triste a situação dessas pessoas. Então você conhece a pessoa, às vezes é seu parente, às vezes sua mãe, às vezes seu pai, seu irmão, sua irmã, alguém que você ama, mas, infelizmente, olha a situação triste que essa pessoa vive. Que condenação ela está sujeita. É muito triste. Nós temos que pregar o Evangelho para essas pessoas. Temos que ajudá-las a sair desta situação. Temos que ajudá-las a nascerem de novo. Veja Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só, essas pessoas que vivem aí na reza, às vezes pessoas beatas que a gente chama, e a pessoa, Deus não ouve nada disso que eles estão falando. Nada, ouve nada. Por quê? Estão tentando se auto-justificarem. Na verdade, estão ofendendo a Deus, tentando serem salvos através disso que fazem. Muitas vezes passam aí horas e horas e horas e horas rezando. Deus não está ouvindo nada disso, porque não existe sinceridade real. Não existe desejo de se entregar a Deus. É apenas uma maneira de encobrir os seus pecados. Olha, Deus diz ao povo hebreu, que depois se tornaram os israelitas, que nós conhecemos hoje como judeus, e se vocês, por acaso, vocês durante 40 anos que andaram no deserto, vocês realmente estavam adorando a mim? Deus diz, não, vocês não estavam adorando a mim. Vocês adoraram vários deuses, serviram a vários deuses, mas o coração de vocês estava longe de mim. Com a boca falavam, mas o coração estava longe. Já pensou que coisa terrível? Subtópico 2. Mortos em ofensas e pecados. Versículos 1 e 5. As expressões e vos vivificou, versículo 1, e nos vivificou juntamente com Cristo, versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo, versículos 4 e 5. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados, versículo 1, e mortos em nossas ofensas, versículo 5, não devem ser entendidos literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, Isaías 59, 2, e não significa aniquilação espiritual total. Então existe aí um problema, principalmente para aqueles que são reformados, que são calvinistas.
Então eles acreditam que existe uma aniquilação total, que o ser humano não tem capacidade nenhuma de se chegar para Deus, de desejar em Deus, de tomar uma decisão ao ouvir o Evangelho. Mas isso é falso, isso é mentira. Porque existe o livre-arbítrio, sim. Veja, a Bíblia é bem clara sobre isto. Quando Deus diz o homem sabe agora o bem e o mal, ele sabe o bem e o mal. Quando Deus diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, olha bem o que diz aí. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja bem, Deus está dizendo bem claro, estou colocando aí 2 caminhos diante de vocês. E ainda Deus, por tanto amor com que nos ama, Ele ainda indica qual é o caminho correto. Olha aí, estou propondo a vida e a morte. Estou propondo salvação e condenação. Ainda diz, escolha o caminho certo, escolha a vida. Não tem como a pessoa ler a Bíblia e não entender que existe o livre-arbítrio. É uma coisa assim terrível. A religião falsa cega as pessoas. Se Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar vocês como os pintinhos debaixo da galinha? E vocês não quiseram, olha, tomaram a decisão, não quiseram. Existia escolha? Sim, mas não quiseram. E Jesus está dizendo bem claro, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João 3,19. Olha aí, fizeram uma escolha. Vou amar mais quem? Amo mais a Jesus? Amo mais a Deus? Ou amo mais as trevas? Amo mais as coisas que eu faço, a vida que eu vivo, a vida, né, dirigida, guiada, inspirada por Satanás. Então as pessoas fazem a escolha. Então veja bem, se a pessoa ouviu o Evangelho e creu, abriu o coração para Deus, o que acontece? O Espírito Santo entra em operação e vai ajudar essa pessoa, vai vivificar, ou seja, vai ligar agora essa pessoa com Deus. Esse espírito estava morto, afastado de Deus, sem nenhum tipo de comunhão com Deus. Agora ele é ligado, o espírito humano é ligado a Deus pelo Espírito Santo. É vivificado. Estava morto, agora está vivo para Deus. Estava separado de Deus, agora está ligado a Deus. É íntimo de Deus agora. Subtópico 3. A exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça, e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa, de modo como dizia Norman Chrysler. A fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então, mais uma vez, nós vemos aí a confirmação daquilo que eu havia dito. Não é a fé aí que é o dom de Deus. Aí o dom de Deus é a graça de Deus, que é Jesus Cristo e a obra que Ele realizou em nosso favor. A obra salvífica realizada por Jesus Cristo. É o sujeito dessa frase aí, que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então não vem de nós o quê? A graça, a salvação, que é realizada através de Jesus Cristo. Não é a fé. Olha bem, porque é muito importante entender isso. Porque o calvinismo, as igrejas reformadas ensinam que essa fé aí é que vem de Deus. Veja só, isso é uma falta completa de exegese. É a falta de entendimento do grego. E é um absurdo para quem vive falando que
que faz exegese, que sabe fazer, que não sei o quê, mas erram em coisas simples. Sabe por quê? Erram porque querem dar apoio às suas heresias, aos enganos que produzem. E eu afirmo a você, o maior perigo que existe hoje para a igreja é exatamente o calvinismo. É a pior heresia que existe, porque passa por evangélico, passa por igreja, e os nossos líderes são tão assim fáceis de ser enganados, sem discernimento, que ainda convidam essas pessoas para pregarem, darem até ensino para os nossos obreiros. Você já imaginou que coisa absurda? Como podem os nossos líderes ser tão cegos assim? Mas é porque estão misturados na política, é porque estão enriquecendo, pegando dinheiro que era para evangelização e comprando mansões, carrões, vivem numa vaidade terrível. Aí, o que acontece? Perdem o discernimento, convidam essas pessoas. Então tome cuidado, vou citar alguns nomes e vou citar, olha bem, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nunca mesmo, convide essas pessoas para pregar em sua igreja. Eles podem lá falar sem citar nada das suas heresias, mas vão vender livros recheados de heresias. Então pessoas como Zaqueu Paulo da Costa, Hernandes Dias Lopes, Oscar Ciola, Jonas Gonçalves da Cunha, Jorge Alberto Canelhas, Sérgio Paulo de Lima, Reverendo lá Nicodemos. Então, principalmente, olha aí, Hernandes Dias Lopes, que está um sucesso, né, pela televisão, e o Reverendo Augusto Nicodemos, né, sucesso aí pela internet e tal. Cuidado, então, principalmente esses. Cuidado, não convide. Está na hora, e já passou da hora, dos líderes da Igreja Assembleia de Deus acordarem, tomarem uma atitude, mudarem. Então já houve essa boa decisão de não permitirem mais que se cante voz da verdade nas igrejas. Para não o quê? Para não sustentar aqueles que andam pregando, ensinando heresias. Quem enricou essa heresia? Nós, Assembleia de Deus, é que chamamos, convidamos, cantamos suas músicas. E eles cresceram, enriqueceram para divulgarem heresias. Nós não podemos ficar ajudando heresias. Então tome cuidado. O termo graça, a palavra graça, significa favor imerecido. Agora a graça de Deus para salvação nossa é o quê? Uma pessoa, Jesus Cristo, e a obra que ele realizou para nos salvar. Então a graça de Deus envolve o quê? Jesus Cristo nascendo na terra como homem, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições e o juízo de Deus que estava sobre nós, morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando. Tudo isso aí é o que? A obra salvífica realizada por Jesus. É a obra de salvação. É a graça de Deus. Tópico 2. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Subtópico 1. Os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Veja aí Salmos 78, 39, Hebreus 9, 27, João 9, de 1 a 3. Então a Bíblia é enfática em dizer que o homem só morre uma vez, vindo depois disso o juízo. Né? Está escrito aí. Hebreus 9, 27 diz isso, olha aí.
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E aí nós encontramos essas leituras, olha, Salmo 78, 39. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Veja aí João de 9, 1 a 3. Passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Veja, os discípulos queriam dizer que aquele homem estava cego, nasceu cego, por causa dos seus pais. Mas olha, Jesus disse, não é por causa dos pais dele. Então, ele está nessa situação, nasceu assim, mas agora a glória de Deus vai se manifestar dele, vai ser curado agora. E ele foi curado e passou a ver. Ele não estava sendo aperfeiçoado, não. Então, o Espiritismo, eles acreditam, então, morreu alguém, aí ele tinha suas imperfeições, os seus pecados, então ele vai encarnar em outra pessoa, essa pessoa vai corrigir os erros que essa pessoa que morreu tinha. Então eles vão assim, eles dizem que vão sendo evoluídos, vão evoluindo, vão consertando os erros das gerações passadas até se tornar perfeição. Olha aí, não depende de Jesus, não depende do sacrifício de Jesus. Eles mesmos querem se aperfeiçoar a si mesmos. Creem que as obras que fazem, obras, né, aí de ajudar os pobres, os necessitados aí, né, serem pessoas boas e tal, eles creem que isso aí é que vai dar a eles a salvação. Na verdade, não sabem, mas são obras mortas. Estão provocando a ira de Deus sobre eles, porque estão tentando se justificar em si próprios. E a doutrina da reencarnação não existe na Bíblia. Agora está bem claro, está ordenado o homem morrer uma vez, só morre uma vez. Vindo depois disso o juízo. Aí você diz, mas o Lázaro ressuscitou. Sim, mas morreu de novo. Se a doutrina da reencarnação estivesse correta, o Lázaro morreria e nasceria em outra pessoa. Como é que ele ressuscitou o próprio Lázaro? Já é mais uma prova de que é mentira a reencarnação. Por que eles detestam tanto a verdade bíblica? Porque Jesus morreu. E se ele morreu, ele tinha que reencarnar em outra pessoa. Como é que Jesus morreu e ressuscitou o mesmo Jesus? Isso é uma prova de que a reencarnação é errada. Então a soteriologia significa doutrina cristã que estuda a salvação. E esta salvação, através de Jesus Cristo, é uma matéria da área de teologia sistemática. A palavra sotérios aí vem do grego, que significa salvação. E a palavra logos, que é do grego, que significa o quê? Palavra. Pode significar princípio, pode significar ensino. E dentro da soteriologia nós estudamos aí graça, estudamos a fé, o amor de Deus, o projeto de Deus para a salvação dos homens. E dentro, então, dessa doutrina de reencarnação, a principal no Brasil que nós conhecemos, né, é o kardecismo, lá, de Allan Kardec. Agora estão presentes no Brasil também, com muita representatividade, aí, o budismo, os Hare Krishna. Subtópico 2, os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, Gálatas 1:7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação, Atos 15:1. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, Gálatas 2:16. Veja bem, a igreja nasceu em Jerusalém, através dos apóstolos, né, que foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, receberam dons do Espírito Santo. Ali nasceu a igreja. Agora, o que aconteceu? Com o Evangelho sendo levado para as outras nações, principalmente, primeiro por aqueles que se converteram, né, no dia ali do batismo com o Espírito Santo, estavam ali pessoas de vários povos, de várias nações, e eles saíram para suas terras pregando o Evangelho.
Então muitas igrejas começaram assim. Depois, é claro, veio aí o trabalho, né? Ali de Filipe, veio o trabalho do apóstolo Paulo, os apóstolos começaram a pregar para outras nações também. Ali se destaca a Antioquia. Então o evangelho foi espalhado por toda parte e nós temos aí como principal missionário, né? Aí o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, com Silas. Então foram abertas várias igrejas em várias partes. Agora, o que acontecia? Como em Jerusalém a igreja começou através dos judeus e os principais apóstolos escolhidos diretamente por Jesus Cristo enquanto estava aqui na terra, então havia um problema. As pessoas se convertiam, mas muitos queriam continuar seguindo o judaísmo, guardando as mesmas coisas, como, por exemplo, a circuncisão, guardando o sábado, né? Guardando aquelas leis dietéticas que eram exclusivas do judaísmo. Veja bem, estavam errados? Não totalmente, porque eram judeus. Agora, o que aconteceu? Alguns achavam o seguinte: se nós temos que fazer isso, os nossos líderes fazem, então todos os povos, todos aqueles que se convertem, têm que fazer a mesma coisa. E passaram então alguns a saírem dali de Jerusalém e visitarem essas igrejas abertas, principalmente pelo apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, né? E exigirem então que aquelas pessoas que não eram judeus nem descendentes de judeus também guardassem as mesmas coisas. Ou seja, eles não compreenderam a salvação. Eles estavam colocando obras como salvação, como motivo de salvação, como exigências para a salvação. E o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, né, foi a Jerusalém, conversou sobre isso. Depois ele foi novamente lá no concílio, né, em Atos 15, você vê isso aí, primeiro concílio da igreja, falar exatamente sobre este assunto, a perturbação que estava causando na igreja, esses falsos mestres, essas pessoas que estavam saindo de Jerusalém dizendo que eram ainda enviadas pelos apóstolos. São chamados galacionistas porque eles conseguiram um grande êxito na igreja na Galácia. E o apóstolo Paulo até escreve uma carta aos Gálatas exatamente para corrigir esse falso ensino entre eles. Muitos deles deixaram até a salvação para seguirem isso, para guardar os preceitos, as regras dos judeus. E Paulo disse: se vocês querem se justificar pela lei, da graça vocês têm caído. Não há salvação para quem tenta se justificar através de alguma obra. Subtópico 3, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, em 276, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. João 1,12, 2,6, Marcos 5, 7 a 13. A salvação é para todas as pessoas. Atos 17, 30, Tito 2,11. Então, os gnósticos, eles se autodeclaravam conhecedores superiores, pessoas de mentes brilhantes, que tinham um conhecimento acima dos outros, e quem os seguisse, então, teriam uma posição privilegiada, conseguiriam vencer o reino das trevas, o reino do mal, venceriam os poderes planetários. Veja que aí está, os astros, né,
como influência sobre os homens. Então, eles colocavam quem estava com eles, com o grupo deles, conseguiriam essa alta posição. Quem não estava, estava totalmente aí no mundo material, sem conhecimento superior, né? Estavam excluídos. Então veja que para eles o poder de Satanás e o poder de Deus eram iguais. Então voltamos lá ao Yin Yang, né? Que é exatamente um ensino dessa espécie, dizendo que metade aí do círculo é negro, metade aí é branco, indicando essa parte aí colorida de preto, indicando trevas, mal, e essa parte branca aí significando bem, significando luz. Os chineses acreditam muito nesse ensino aí. Então dizem que existem duas forças iguais na natureza. E o Irã, lá, a religião, veja bem, uma religião do Irã. Então eles dizem que essa parte negra significa então a parte escura, a parte da passividade, a parte da absorção, significa a noite. Aí o Yang, que a parte branca significa então claridade, dia, luz, atividade. Então para eles essas duas forças produzem a energia vital do universo. E aí a lua, que governa a noite, para eles então a parte negra, e o sol, que governa o dia, então a parte branca. E eles dizem que uma parte significa masculino e outra parte significa feminino. Uma parte significa espírito, outra parte significa matéria. E eles dizem então que quando o universo foi formado, nasceu então aí o Yin Yang, essas duas forças. Porque tem muito a ver com a mesma religião daqueles que vivem na Pérsia, né, no Irã. Então a Bíblia é radicalmente contrária a essas ideias, a essas crenças, né? A salvação é para todos, todos têm a oportunidade de serem salvos, e não existe como comparar Deus com Satanás. Não existe comparar a luz, né, que representa exatamente Jesus Cristo, com Satanás, que representa a escuridão. Aquele que cria todas as coisas, que tem poder sobre tudo, pode ser comparado com a criatura. Tópico 3. As soteriologias inadequadas de hoje. Subtópico 1. O islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Alcorão 13, aí Sutra 13, 22, 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, 190, 276. Essa é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Então, a religião muçulmana, o islamismo, o que eles ensinam? Que se coloca uma balança. Então, vai pesar. De um lado estão as boas obras, do outro lado estão as más obras. Vai pesar. Qual pesa mais? Se pesar mais as boas obras, então essa pessoa alcança uma salvação. Não tem nada a ver com a salvação em Jesus Cristo. Eles ensinam que Alá, que é como eles chamam o Deus deles, que não é o nosso Deus, com certeza, porque o nosso enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós na cruz. Eles nem acreditam que Jesus é Deus e nem acreditam que Jesus morreu na cruz. Para eles, Jesus foi substituído. Então, com certeza, o Deus deles não é o nosso Deus. Então, para eles, a salvação é adquirida através das obras, das boas obras. Subtópico 2. As testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia, como está em João 14,6. Existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento.
Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, Romanos 8:9, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, João 1:12. Então, os testemunhas de Jeová, que não tem nada a ver com Deus, o nome de Deus nem é Jeová, dizem que só há salvação se a pessoa pertencer, então, aos testemunhos de Jeová, a crer e usarem aí, principalmente, o material da torre de vigia. Eles acreditam que só tem direito ao céu, à salvação, aqueles 144 mil são escolhidos por Deus. Então, eles acreditam que esses somente são salvos. Os outros vão morar na terra, para eles um milênio, Então, os outros vão morar na terra e não existe salvação para eles, eles nunca estarão no céu. Então, os 144 mil são os ungidos e os outros é a classe da grande multidão. Agora, eles dizem que esses não recebem, então, o Espírito Santo. Tudo contrário à palavra de Deus, Primeiro, não existe um grupo para dizer assim, só existe salvação através de nós. A salvação é através de Jesus Cristo, não é através de um grupo. Outra coisa, a salvação é para todos. Não existe aí um grupo sim, outro não. Outra coisa, todos aqueles que ouvem o Evangelho e creem, recebem o Espírito Santo. Todos. Subtópico 3, o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador, João 14:6, Atos 4:12. A salvação não é por mérito humano, ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente pela graça mediante a fé, Tito 3:5, Efésios 2:8 e 9. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos, como está em Tito 2:11 e Judas 3. Então veja que para os mormons existe uma salvação geral, todos são salvos. Eles acreditam que aqueles que não são mormons vão ser castigados e depois liberados para uma salvação individual, desde que sejam obedientes a Deus, sejam salvos em Jesus Cristo e obedeçam a algumas ordenanças. Então, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos e um monte de outras coisas. Agora, tem que aceitar o Joseph Smith como porta-voz de Deus. Se não fizer isso, não há salvação. Então é como se o Joseph Smith fosse um outro salvador. Tem que aceitar Jesus e ele, senão não tem salvação. Mas não existe na Bíblia. Na Bíblia só diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro Salvador. Conclusão da lição. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2:4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então voltamos naquele estudo lá sobre a graça, Então aí o exemplo bem interessante para nós é aprendermos sobre esses versículos aí, principalmente. Então, a partir de quando nós estamos em Cristo? A partir de quando estamos salvos? Olha aí.
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Então nós estamos em Cristo, depois que nós ouvimos a pregação bíblica, falando a respeito da salvação, através de Jesus Cristo, da obra que Jesus realizou em nosso lugar, levando sobre ele, então, nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições e o juízo de Deus que estava sobre nós. Jesus, então, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. Esta é a graça de Deus. Somos salvos por essa graça. Agora precisamos ouvir a pregação sobre isto e crer. A fé entra aí para nos conduzir à graça, para nos conduzir à salvação. O que diz Romanos 10:17? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha aí, a fé é gerada a partir do momento que nós ouvimos a pregação do Evangelho, que é o quê? Palavra de Deus. Não é uma invenção qualquer, uma história qualquer. Então, ouvimos a pregação sobre Jesus e sua obra salvífica. Olha aí, 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha aí, ouvindo então a pregação e crendo que somos salvos. Vamos ver agora a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ver lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então somos salvos pela graça de Deus. O que é graça de Deus? Uma pessoa, Jesus Cristo. E aquilo que ele realizou para nos salvar. Então a obra salvífica realizada por Jesus Cristo. Isso é a graça de Deus para a salvação. Lembre-se, graça não é favor imerecido. A palavra graça significa favor imerecido. Quer dizer que Deus nos deu uma coisa que nós não merecemos. Então, a graça realmente é o quê? Jesus Cristo, não esqueça isso. Jesus Cristo e a obra que ele realizou para nos salvar. Esta é a graça de Deus quando vamos falar sobre salvação. Então a frase aí, o que? Graça de Deus é o sujeito da frase. E isso não vem de vós aí, o que? A graça de Deus. Foi Jesus que fez, não fomos nós que fizemos. Nós não realizamos nada para sermos salvos, é Jesus que realizou. Agora, é por meio da fé. A fé que vai nos introduzir. Ao ouvirmos a palavra de Deus e crermos, temos fé, aí somos salvos. Se ouvirmos e não acreditarmos, não somos salvos. Está bem claro isso. Então qual é o dom de Deus aí? É a graça, é Jesus Cristo. Deus nos deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Olha aí, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é dado gratuitamente, sem merecimento. Então, entendendo basicamente esses versículos aí, já vai ser uma maravilha na sua vida, vai trazer você um esclarecimento muito simples e muito fácil sobre a salvação. Vamos orar agora. Se você, ouvindo tudo isso, crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, juízo de Deus, morreu em nosso lugar e ressuscitou, se você crê nisso, você é salvo agora. Abra o seu coração para Deus agora, entregue a sua vida a Deus. E agora o Espírito Santo vai entrar com uma operação de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Você vai sentir o desejo, a necessidade de se arrepender, de pedir perdão a Deus agora. É uma obra do Espírito Santo na sua vida agora. E agora você se torna filho de Deus. Você está nascendo de novo da palavra de Deus e do Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você recebe cura em nome de Jesus. Jesus já levou nossas doenças e enfermidades. Creia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão agora pedindo perdão, estão se arrependendo. Eles creem em Jesus Cristo, Teu Filho, como único Salvador, Senhor. Em nome de Jesus, ministramos sobre eles a Tua salvação, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Aragra la cruz de força, ramediz de força, bigrama de fardacerechai. Se esforça agora por crer, se esforça agora para abrir o coração para Deus e receber agora a salvação.
receba o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, sai agora dessas vidas, em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente, em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um legal, dê aí um joinha, dê aí um ok, não sei o que você chama esse sinal aí, mas está aí a mãozinha aí, você clica em cima. E se inscreva em nosso canal, tudo grátis. Eu envio para você toda semana o material, tudo grátis. Esses slides e o ensino escrito. E aí o link do vídeo também, toda semana, gratuitamente. Basta você entrar em contato conosco, então, pelo WhatsApp aí, esse número, 99991520454. Diga, quero receber material extra da CPAD. Coloque aí onde você mora e o seu nome. Pronto, eu envio para você toda semana gratuitamente. Nós temos um aviso para você que dia 13 agora de março estaremos em São Paulo, lá no Templo Sede. Ali tem uma sala, um local especial, onde nós estaremos ministrando ali junto com nossos queridos irmãos Caramuru, Mardônio, José Serafim, professora Silemar, professora Amélia. Então o tema do evento aí é a Escola Bíblica Dominical do segundo quartel do século 21. E é um encontro do portal Escola Dominical. Não deixe de prestigiar, não deixe de estar presente. Faça a sua inscrição aí no portal EBD. Aí o www.portalebd.org.br. Entre lá, faça a sua inscrição, porque a sala lá cabe pouquíssima gente. Você entre em contato imediatamente e faça a sua inscrição. E participe juntamente conosco aí desse grande evento, com 6 palestras, 3 de manhã, 3 da tarde. O encerramento já vai ser às 4 horas da tarde, 16 horas. Dá tempo de você depois ir lá para o grande evento que estará acontecendo ali. Então, que é o Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e não sou aposentado. Então, envie qualquer quantia, R$5, R$10, não importa. Qualquer quantia envie numa dessas contas que estão aí, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está o Pix aí. O meu Pix você vê aí, 331-957-81620. Meu nome, Luiz Henrique de Almeida Silva. Com certeza, Deus estará abençoando você, sua família, e nós te agradecemos muito. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.